Hora de chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já conosco. Manhota, é um prazer tê-la aqui nesta sexta-feira. Agora, a pergunta que eu te faço é, esse movimento, dos democratas, ele é, na verdade, só espuma ou você avalia que isso pode sim dar em alguma coisa? Oi, Débora, Yuri, a todos que nos acompanham nessa tarde de sexta-feira. Olha, Débora, não me parece não só espuma, viu? Eu diria que, inclusive, esse é um tipo de incômodo que transcende as fronteiras da oposição. Muitos agentes do mercado chegaram a se manifestar ainda no dia em que houve o revés ali das tarifas e esse tweet do presidente Trump, justamente apontando que essa seria uma linha muito tênue entre o público e o privado, né? Que ali o presidente poderia ter se excedido e, portanto, abusado do seu poder para promover algum tipo de manipulação do mercado. Eu tenho conversado com alguns agentes aqui do mercado financeiro brasileiro e também no mercado financeiro dos Estados Unidos, e a impressão que eu ouvi em uníssono é que em qualquer lugar sério, no caso dos Estados Unidos como sendo o ator desse debate, a autoridade responsável deveria, no mínimo, investigar. No caso dos Estados Unidos, a gente está falando da SEC, né, que é a equivalente à CVM, que seria aqui a nossa autoridade brasileira. E, portanto, há sim uma pressão de vários atores, eu diria, não só dos atores políticos, para que uma investigação seja feita. É claro, Débora, que essa investigação ela é sempre muito delicada. Primeiro porque a autoridade, como é o caso da Securities and Exchange Commission, né, a SEC, ela é uma autoridade que tem poderes ali de punição administrativa, né, não é uma punição criminal. E claro que conduzir uma investigação contra o presidente dos Estados Unidos sempre envolve mil e uma suscetibilidades, inclusive porque em eventual caso de identificação de uma fraude, ou até se isso migrasse para uma esfera judicial, haveria necessidade de coordenar essa ação administrativa com o Departamento de Justiça do país, que é subordinado ao executivo, ao próprio presidente, né? Inclusive é um dos departamentos que o Donald Trump mais fez questão de trazer para perto desde que ele entrou na Casa Branca, porque ele se incomodava muito com a configuração desse departamento, ainda na época em que ele estava como candidato sofrendo investigações. Então, não seria um caminho simples, não seria um caminho fácil, mas eu diria a você que seria um caminho de, no mínimo, resguardo institucional, porque o que está em jogo, Débora e Yuri, nesse vai e vem dos Estados Unidos da última semana, é justamente a reputação do país. Conversando com esses atores do mundo econômico, outra coisa que eu ouvi com alguma frequência é de que o comportamento do governo dos Estados Unidos nos últimos dias fez com que o país se tornasse um país visto como instável, não confiável, e esses são elementos que, pasmem, usualmente o mercado atribui ao mundo em desenvolvimento, né? Não a um país, uma economia como os Estados Unidos. E isso criou, inclusive, muita insegurança para fazer investimento, né? Tudo isso. Então, cada vez que as fronteiras, digamos, da legislação, do razoável, da norma, né, são atropeladas e não há uma resposta institucional, isso permite com que esses eventuais abusos passem a ser repetidos e isso vai descredibilizando o país. Então, respondendo de um jeito, digamos, mais objetivo a sua pergunta, não é só problema dos democratas, não. Tem muita gente de olho nessa história. E problema que envolve muito, mas muito dinheiro e esta questão toda de confiança e credibilidade, como Fernanda Manhota nos destacou. E só uma nota de rodapé, né? Lembrando que o maior detentor de títulos do Tesouro Americano são os chineses.